Todos os dias ele via ela varrendo as ruas com uma dignidade que não fazia sentido, até descobrir quem ela realmente era e por que estava ali. Eduardo Santana estava parado no quintal da sua mansão, observando a mulher de uniforme laranja que trabalhava na calçada em frente à sua casa. Era terça-feira, 8 da manhã, e pela quarta vez naquela semana, ele se pegava ali, simplesmente observando ela trabalhar. Havia algo diferente naquela gari. Não era só a forma meticulosa como ela separava o lixo reciclável do comum, coisa que ele nunca tinha visto nenhum funcionário da limpeza pública fazer. Era algo na postura, na forma como ela observava as árvores da rua, tocando algumas folhas como se estivesse examinando alguma coisa. Eduardo se aproximou da cerca baixa que delimitava seu quintal aberto. A propriedade não tinha muros altos nem portões imponentes. Ele sempre preferiu o estilo mais acessível, mesmo sendo um dos empresários mais ricos da cidade. Marina Silva, ele havia lido o nome bordado no uniforme dela, estava agachada ao lado de uma árvore, recolhendo folhas amareladas que tinham caído no chão. Mas em vez de simplesmente varrer tudo para o saco de lixo, ela estava separando as folhas, examinando cada uma com cuidado. "Desculpe incomodar", Eduardo disse, se aproximando da cerca. "Posso perguntar o que está fazendo?" Marina levantou os olhos, claramente surpresa por ter sido abordada. Ela tinha uns 30 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático e olhos verdes que demonstravam uma inteligência que Eduardo não esperava encontrar. "Ah, oi. Estou verificando se essas árvores não estão com alguma praga. Elas são ficus, e essa época do ano é comum aparecer cochonilha nas folhas." Eduardo piscou algumas vezes, processando a resposta. Cochonilha é um inseto que suga a seiva das plantas. Se não for tratado cedo, pode matar a árvore inteira. E como essas ficam na frente da sua casa, achei que deveria verificar. "Você entende de plantas?" Marina sorriu timidamente. "Um pouco. Fiz faculdade de engenharia ambiental antes de trabalhar aqui." Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Engenharia ambiental? E está trabalhando como gari?" "É uma longa história", Marina disse, voltando a recolher as folhas. "Mas pelo menos posso usar meu conhecimento para cuidar melhor da cidade." Eduardo olhou para as mãos dela, que manuseavam as folhas com a precisão de quem realmente sabia o que estava fazendo. Depois, olhou para a forma como ela havia organizado o lixo reciclável em categorias específicas: plástico, papel, metal, vidro, cada tipo em uma pilha separada. "Marina, posso fazer uma pergunta pessoal?" Ela hesitou, mas assentiu. "Por que uma engenheira ambiental está varrendo rua?" Marina parou de trabalhar e se endireitou, limpando as mãos no uniforme. Havia uma tristeza nos olhos dela que Eduardo reconheceu. Era a mesma expressão que ele via no espelho quando pensava nos próprios fracassos pessoais. Porque às vezes fazer a coisa certa custa mais do que a gente imagina. E porque tenho uma filha de 8 anos para sustentar, e esse trabalho pelo menos é honesto. Eduardo sentiu uma pontada no peito. Havia algo na forma dela falar que indicava uma história de luta, de decisões difíceis. "Marina, trabalho com tecnologia e sustentabilidade. Minha empresa está sempre procurando pessoas que entendam de meio ambiente. Você teria interesse em conversar sobre uma oportunidade?" Marina o olhou com uma mistura de esperança e ceticismo. "Senhor?" "Eduardo. Eduardo Santana." "Senhor Eduardo, não quero parecer desrespeitosa, mas já ouvi isso antes. Pessoas que fazem ofertas bonitas quando descobrem minha formação, mas que desaparecem quando descobrem por que estou trabalhando aqui." "E por que está?" Marina respirou fundo, claramente debatendo internamente se deveria contar ou não. "Trabalhei 3 anos na Petrotech Industries. Era responsável pelos relatórios de impacto ambiental dos projetos da empresa. Um dia descobri que estavam falsificando dados para conseguir licenças de operação em áreas de preservação." Eduardo se inclinou para a frente, interessado. "Denunciei para minha chefia, depois para os órgãos competentes. A empresa me demitiu por justa causa, alegando que eu estava sabotando projetos. Desde então, não consigo emprego na minha área." "Há quanto tempo isso aconteceu?" 2 anos. 2 anos tentando reconstruir minha carreira enquanto crio minha filha sozinha."
Eduardo sentiu uma mistura de indignação e admiração. Indignação pelo sistema que punia quem fazia a coisa certa e admiração pela coragem dessa mulher. Marina, posso te fazer uma proposta? Que tipo de proposta? Venha trabalhar comigo. Meio período primeiro, para você avaliar se gosta do ambiente. Consultoria em sustentabilidade para meus projetos. Marina balançou a cabeça. Senhor Eduardo, o senhor nem me conhece direito. Como pode oferecer trabalho assim? Eduardo sorriu. Porque em 10 minutos de conversa você demonstrou mais conhecimento técnico e mais caráter que muitos candidatos que entrevistei. E porque alguém que sacrifica a própria carreira para proteger o meio ambiente é exatamente o tipo de pessoa que quero na minha equipe. Marina ficou em silêncio por um longo momento, processando a oferta. Posso pensar um pouco? Claro. Mas Marina, posso te perguntar uma coisa? Sua filha sabe da sua formação? Sabe. Ela sempre me pergunta quando vou voltar a ser engenheira de verdade. E o que você responde? Que estou sendo engenheira do meu jeito, cuidando do meio ambiente da forma que posso. Eduardo sentiu o coração se apertar. Que menina sortuda por ter uma mãe como você. Marina sorriu e foi o primeiro sorriso genuíno que Eduardo viu desde que começaram a conversar. Senhor Eduardo, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor está me oferecendo essa oportunidade? O que ganha com isso? Eduardo pensou na resposta. A verdade era que ele se sentia vazio há meses, mesmo com todo o sucesso financeiro. Sua empresa estava crescendo, mas ele sentia que estava perdendo o propósito, a conexão com algo maior. Honestamente, porque preciso de alguém que me lembre por que comecei a trabalhar com tecnologia sustentável. Alguém que não tenha perdido a paixão de fazer a diferença. Marina o estudou por alguns segundos, como se estivesse tentando ler sua sinceridade. Tá bom. Aceito conversar melhor sobre essa oportunidade. Sério? Sério. Mas com 2 condições. Quais? Primeira, se eu descobrir que sua empresa faz alguma coisa prejudicial ao meio ambiente, vou denunciar. Mesmo que isso me custe o emprego de novo. Eduardo riu. Perfeito. E a segunda? Quero que conheça minha filha antes de me contratar. Ela faz parte de qualquer decisão importante que eu tomo. Eduardo sentiu uma emoção estranha, algo que não sentia há muito tempo. Respeito genuíno por outra pessoa. Marina, aceito as 2 condições. Na verdade, estou honrado que queira me apresentar sua filha. Marina terminou de recolher as folhas e organizou os materiais de limpeza. Senhor Eduardo, posso passar aqui amanhã depois do trabalho? Por volta das 2 da tarde? Claro. E pode trazer sua filha se quiser. Vou trazer sim. Ela vai querer conhecer o homem que talvez dê uma nova oportunidade para a mamãe dela. Quando Marina se afastou empurrando o carrinho de limpeza rua abaixo, Eduardo ficou parado no quintal por vários minutos. Havia algo naquele encontro que tinha mexido com ele profundamente. Talvez fosse a coragem dela de sacrificar a carreira por princípios. Talvez fosse a forma como ela transformava um trabalho humilde em algo digno e importante. Ou talvez fosse simplesmente o fato de ter encontrado alguém que ainda acreditava que fazer a coisa certa valia a pena. Eduardo voltou para a casa com uma sensação que não tinha há meses. Expectativa pelo dia seguinte. E pela primeira vez em muito tempo, não era expectativa por um negócio ou um lucro. Era expectativa por conhecer melhor uma pessoa que, em poucos minutos, tinha conseguido despertar nele algo que ele pensava ter perdido para sempre. Na empresa, durante toda a manhã, Eduardo se pegou pensando em Marina. Durante a reunião com diretores, enquanto discutiam estratégias de crescimento, ele pensava na forma como ela havia examinado as folhas das árvores. Durante a apresentação dos resultados trimestrais, ele pensava na tristeza nos olhos dela, quando contou sobre a filha. Às 2 da tarde do dia seguinte, Eduardo estava no quintal, fingindo cuidar das plantas enquanto aguardava Marina chegar. Quando a viu caminhando pela rua, acompanhada de uma menina pequena de cabelos castanhos iguais aos dela, sentiu o coração acelerar. A filha de Marina tinha uns 8 anos, usava um vestido simples mas bem cuidado e carregava uma mochila escolar com desenhos de animais. O que mais chamou a atenção de Eduardo foi a forma como ela caminhava ao lado da mãe, com confiança, sem pressa, conversando animadamente. Boa tarde, Sr. Eduardo. Marina disse quando chegaram perto da cerca. Esta é minha filha, Isabela.
Isabela estendeu a mãozinha para Eduardo com uma formalidade adorável. Muito prazer, Sr. Eduardo. Mamãe disse que o senhor tem uma empresa de tecnologia. Eduardo apertou a mão dela, impressionado com a educação da menina. Muito prazer, Isabela. Sua mãe falou muito sobre você. Ela também falou muito sobre o senhor. Disse que o senhor quer dar uma oportunidade nova para ela. É verdade. Acho que sua mãe pode me ajudar muito na minha empresa. Isabela olhou para a mãe, depois de volta para Eduardo. Senhor Eduardo, posso fazer uma pergunta? Claro, Isabela. O senhor vai cuidar bem da minha mãe? Porque ela já ficou muito triste uma vez por causa de trabalho. Eduardo sentiu o coração se apertar com a maturidade da pergunta. Uma menina de 8 anos preocupada em proteger a mãe. Isabela, prometo que vou cuidar muito bem da sua mãe. E se algum dia ela não estiver feliz trabalhando comigo, ela pode sair quando quiser. Isabela sorriu. Tá bom. Então eu deixo ela trabalhar com o senhor. Marina riu, claramente emocionada com a conversa. Isa, não é você quem decide onde eu trabalho. Eu sei, mamãe, mas você sempre diz que minha opinião é importante. Eduardo olhou para Marina com ainda mais admiração. Ela estava criando uma filha independente, confiante, que se sentia valorizada nas decisões familiares. Que tal entrarmos para conversar melhor? Eduardo sugeriu. Pode ser. Marina respondeu. Eles caminharam pelo quintal aberto até a varanda da casa. Eduardo ofereceu suco para Isabela e café para Marina, e se sentaram nas cadeiras de vime que ele tinha na área externa. Senhor Eduardo, Isabela disse tomando o suco. O senhor mora sozinho nessa casa grande? Moro sim, Isabela. Não fica solitário? A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Às vezes fica. Mamãe também fica solitária às vezes. Mas ela diz que a gente se basta. Eu e ela. Marina corou. Isa, para de fazer perguntas pessoais. Tudo bem, Eduardo disse. Gosto de pessoas que fazem perguntas diretas. Durante a hora seguinte, Eduardo conversou com Marina sobre a empresa, os projetos em andamento, as possibilidades de trabalho. Mas o que mais o impressionou foi observar a relação entre mãe e filha. Era uma parceria bonita, baseada em respeito mútuo e carinho genuíno. Quando começou a escurecer, Marina se levantou. Senhor Eduardo, precisamos ir. Isabela tem lição de casa. Claro. Marina, o que decidiu sobre minha proposta? Marina olhou para Isabela, que acenou encorajadoramente. Aceito, mas vamos devagar. Meio período primeiro. Eduardo sorriu. Perfeito. Pode começar segunda-feira? Pode. Quando elas se afastaram, Eduardo ficou na varanda, observando mãe e filha caminharem pela rua. Havia algo naquela dupla que tinha tocado uma parte dele que estava adormecida há muito tempo. Talvez fosse a oportunidade de fazer parte de algo maior que dinheiro e sucesso. Talvez fosse a chance de ajudar duas pessoas que mereciam uma oportunidade melhor na vida. Ou talvez fosse simplesmente o começo de uma jornada que mudaria a vida dos três para sempre. Na segunda-feira seguinte, Marina chegou à sede da Tech Vision às 2 da tarde, carregando uma pasta de couro marrom que parecia ter histórias para contar. Eduardo a esperava na recepção, ansioso para mostrar o ambiente de trabalho que ela dividiria com ele pelos próximos meses. Marina, bem-vinda, Eduardo disse, estendendo a mão. Como foi amanhã no trabalho da prefeitura? Corrida, mas boa. Consegui terminar toda a área da Rua das Palmeiras antes do horário. Eduardo a conduziu pelos corredores da empresa, apresentando departamentos e funcionários. O que mais o impressionou foi como Marina observava tudo com olhos técnicos, fazendo perguntas específicas sobre sistemas de ventilação, uso de energia, gestão de resíduos. Nossa política de sustentabilidade precisa de uma revisão completa, Marina comentou quando chegaram à sala que seria dela. Vocês têm potencial para reduzir o consumo energético em pelo menos 30%. Como você sabe disso só de olhar? Experiência. Na Petrotec, eu era responsável por otimizar processos industriais para reduzir impacto ambiental. Eduardo se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Marina, você pode me contar mais sobre o que aconteceu lá? Se sentir confortável. Marina abriu a pasta e tirou uma série de documentos organizados em pastas transparentes. Eduardo, posso te chamar de Eduardo? Claro. O que vou contar pode mudar sua opinião sobre me contratar, mas prefiro ser transparente desde o início. Eduardo se inclinou para a frente,
demonstrando que estava prestando atenção total. A Petrotec estava desenvolvendo um projeto de extração de minerais em uma área de Mata Atlântica preservada. Meu trabalho era elaborar o relatório de impacto ambiental que seria apresentado ao IBAMA. Marina abriu a primeira pasta e mostrou gráficos e planilhas detalhadas. Durante 3 meses, coletei dados, fiz análises de solo, medições de biodiversidade, estudos hidrológicos. O resultado foi claro. O projeto causaria danos irreversíveis ao ecossistema local. E o que a empresa disse quando você apresentou os resultados? Me mandaram refazer o relatório. Disseram que eu tinha sido pessimista demais nas análises. Eduardo sentiu o estômago se apertar. E você refez? Tentei. Durante 2 semanas, revisei todos os dados, refiz cálculos, consultei especialistas externos. Mas a conclusão era sempre a mesma. O projeto era ambientalmente inviável. Marina passou para a segunda pasta, mostrando e-mails impressos. Foi quando começaram as pressões. Meu chefe direto, Dr. Ramírez, me chamou na sala dele e disse que eu estava complicando um projeto importante. Ofereceu uma promoção se eu encontrasse uma forma mais positiva de apresentar os dados. Suborno? Disfarçado de oportunidade de carreira. Quando recusei, as coisas ficaram mais diretas. Marina mostrou um e-mail que fez Eduardo ficar indignado. Era uma mensagem do diretor da empresa instruindo Marina a ajustar os parâmetros de análise para adequar o projeto às exigências ambientais. Eles queriam que você falsificasse o relatório? Exato. E quando me recusei novamente, me demitiram por incompetência técnica e insubordinação. Eduardo ficou em silêncio por alguns momentos, processando a gravidade da situação. Marina, você denunciou isso para as autoridades? Claro que denunciei, mas a Petrotec tem advogados caros e conexões políticas. Minha denúncia foi arquivada por falta de evidências conclusivas. E o projeto? Marina sorriu amargamente. Foi aprovado 6 meses depois, com um relatório assinado por outro engenheiro que encontrou soluções técnicas para mitigar os impactos ambientais. Eduardo sentiu uma onda de raiva genuína. Isso é um absurdo. É a realidade do mercado, Eduardo. Quem denuncia irregularidades vira persona non grata no setor. Durante os dias seguintes, Eduardo observou Marina trabalhar e ficou impressionado com a competência dela. Ela reorganizou completamente os processos de sustentabilidade da empresa. Implementou sistemas de economia de recursos que geraram economia imediata e criou protocolos de monitoramento ambiental que Eduardo nem sabia que existiam. Mas o que mais o tocava era ver a dedicação dela. Marina chegava cedo, ficava além do horário e tratava cada projeto como se fosse pessoal. Era como se ela estivesse compensando os anos perdidos, provando para si mesma que ainda era capaz. Na quinta-feira, Eduardo decidiu conhecer melhor a vida pessoal de Marina. Que tal almoçarmos fora hoje? Você pode trazer Isabela se quiser. Isabela está na escola, mas posso buscá-la depois. Ela adoraria conhecer melhor onde estou trabalhando. Eles foram a um restaurante simples no bairro, e Eduardo aproveitou para fazer perguntas mais pessoais. Marina, posso perguntar sobre o pai da Isabela? Marina hesitou, mexendo na comida com o garfo. Não tem pai presente. Isabela é só minha mesmo. Deve ser difícil criar uma criança sozinha. É, principalmente quando você perde a estabilidade financeira de uma hora para outra. Mas Isabela é uma menina incrível. Ela entende as dificuldades e nunca reclama. Como vocês se sustentaram depois que você foi demitida? Freelances esporádicos, alguns trabalhos de consultoria para empresas pequenas, mas nada constante. O trabalho na prefeitura foi a primeira coisa estável que consegui em 2 anos. Eduardo sentiu uma admiração crescente por aquela mulher. Marina, posso fazer uma proposta? Que tipo de proposta? Quero que você se torne minha sócia. Não funcionária, sócia. Vamos criar uma divisão de consultoria ambiental na TechVision. Marina quase engasgou com o suco. Sócia? Eduardo, eu mal conheço sua empresa há 1 semana. E nesta semana, você já fez mais pela sustentabilidade da TechVision do que eu fiz nos últimos 2 anos. Marina balançou a cabeça. Eduardo, isso é muito generoso, mas eu não tenho capital para investir. Seu capital é sua competência e sua integridade. É exatamente isso que eu preciso. Naquela tarde,
Quando Marina buscou Isabela na escola, trouxe a menina para conhecer o escritório. Eduardo observou a interação entre mãe e filha e ficou encantado com a cumplicidade das duas. Mamãe, aqui é muito bonito, Isabela disse, explorando a sala de Marina. E tem até plantas de verdade. É porque o Eduardo se preocupa com o meio ambiente igual a mim. Isabela se aproximou de Eduardo. Senhor Eduardo, posso fazer uma pergunta? Claro, Isabela. Por que o senhor quer que mamãe seja sua sócia? Ela é muito inteligente, mas todo mundo sempre demite ela. A pergunta pegou Eduardo desprevenido pela sinceridade. Isabela, sua mãe não foi demitida porque não era boa. Foi demitida porque era boa demais. Porque não aceitou fazer coisas erradas. E o senhor não vai pedir para ela fazer coisas erradas? Nunca. Na verdade, quero que sua mãe me avise se eu estiver fazendo alguma coisa errada. Isabela sorriu. Então tá bom. Mamãe pode ser sua sócia. Marina riu. Isa, não é você quem decide isso. Eu sei, mamãe. Mas minha opinião conta, né? Naquela noite, depois que Marina e Isabela foram embora, Eduardo ficou no escritório pensando na conversa. Havia algo na história de Marina que o incomodava profundamente. Não era justo que uma pessoa fosse punida por ter princípios. No dia seguinte, Eduardo tomou uma decisão. Ligou para seu advogado pessoal, Dr. Henrique Moura, e marcou uma reunião para discutir o caso da Petrotech. Henrique, preciso de uma investigação discreta sobre uma empresa chamada Petrotech Industries. Que tipo de investigação? Quero saber se eles falsificaram relatórios ambientais, se subornam funcionários, se têm conexões políticas irregulares. Eduardo, isso é terreno perigoso. Por que se envolver? Porque contratei uma engenheira que foi vítima deles. E porque se metade do que ela me contou for verdade, eles estão cometendo crimes ambientais graves. Dr. Henrique fez anotações em um bloco. Vai ser caro e pode demorar. Não me importo com o custo nem com o tempo. Quero justiça. Enquanto isso, Marina estava em casa ajudando Isabela com a lição de matemática quando o telefone tocou. Era um número que ela não reconhecia. Alô? Marina Silva? Sim, quem fala? Aqui é Roberto Tavares, da Petrotech. Precisamos conversar. Marina sentiu o sangue gelar. Roberto Tavares era o diretor que havia orquestrado sua demissão. Não temos nada para conversar, Sr. Tavares. Marina, soube que você está trabalhando em uma empresa de tecnologia. Espero que não esteja contando histórias sobre seu tempo aqui na Petrotech. A ameaça velada fez Marina tremer. Sr. Tavares, não estou fazendo nada além de trabalhar honestamente. Ótimo, porque seria uma pena se sua nova oportunidade fosse prejudicada por mal-entendidos sobre seu desempenho aqui. A ligação foi encerrada, deixando Marina com o coração disparado. Isabela percebeu a tensão da mãe. Mamãe, quem era? Ninguém importante, meu amor. Mas Marina sabia que não era verdade. A ligação significava que a Petrotech estava monitorando sua vida. E isso era muito perigoso. Na manhã seguinte, Marina chegou ao trabalho visivelmente tensa. Eduardo percebeu imediatamente que algo estava errado. Marina, você está bem? Eduardo, preciso te contar uma coisa. Ontem recebi uma ligação da Petrotech. Eduardo se levantou da cadeira alarmado. Que tipo de ligação? Uma ameaça velada. Disseram que seria uma pena se minha nova oportunidade fosse prejudicada. Eduardo sentiu a raiva explodir no peito. Eles estão te ameaçando? Estão monitorando minha vida. Eduardo, talvez seja melhor eu sair da empresa antes que causem problemas para você. De jeito nenhum. Eduardo pegou o telefone. Isso vai parar hoje mesmo. Eduardo, não. Eles são poderosos, têm conexões. Marina, confia em mim. Ninguém vai te intimidar enquanto você estiver trabalhando comigo. Eduardo ligou para Dr. Henrique. Henrique, acelere a investigação da Petrotech. E quero proteção legal para Marina Silva imediatamente. Quando desligou, Eduardo olhou para Marina com uma determinação que ela nunca tinha visto antes. Marina, vamos destruir a Petrotech. Legalmente, mas vamos destruir. Marina sentiu uma mistura de medo e esperança. Pela primeira vez em 2 anos, alguém estava do lado dela na luta contra a injustiça. E Eduardo Santana, que até então só se preocupava com lucros e crescimento empresarial, descobriu que existiam coisas mais importantes que dinheiro: justiça,
integridade e proteger quem merece proteção. 3 semanas depois, Dr. Henrique Moura chegou ao escritório de Eduardo carregando uma pasta volumosa e uma expressão séria que indicava descobertas importantes. Marina estava presente na reunião, nervosa, mas determinada a ouvir os resultados da investigação. Eduardo, Marina, o que descobrimos sobre a Petrotec é muito pior do que imaginávamos. Dr. Henrique começou, abrindo a pasta sobre a mesa da sala de reuniões. Quão pior? Eduardo perguntou. A empresa falsificou pelo menos 12 relatórios ambientais nos últimos 5 anos. Subornaram fiscais do IBAMA, compraram pareceres técnicos favoráveis e intimidaram sistematicamente funcionários que questionavam suas práticas. Marina sentiu o estômago se apertar. Outras pessoas passaram pelo que eu passei? Pelo menos 6 engenheiros ambientais foram demitidos nas mesmas circunstâncias que você. Todos denunciaram irregularidades, todos foram demitidos por incompetência e todos tiveram dificuldades para conseguir emprego depois. Eduardo bateu o punho na mesa. Isso é um esquema criminoso organizado. É exatamente isso. E temos provas suficientes para abrir um processo criminal. Dr. Henrique espalhou documentos pela mesa. Eram e-mails internos da Petrotec, gravações de conversas, comprovantes de pagamentos irregulares, relatórios falsos com assinaturas forjadas. Como conseguiram tudo isso? Marina perguntou, impressionada. Investigação privada, hackers éticos e principalmente ex-funcionários que concordaram em testemunhar. Parece que você não foi a única a guardar evidências. Marina pegou um dos e-mails e leu em voz alta. Para Roberto Tavares. Assunto: Problema Silva resolvido. Roberto, a engenheira foi neutralizada conforme planejado. Relatório aprovado com nova assinatura. Projeto pode prosseguir. Eduardo sentiu uma onda de indignação. Eles chamaram você de problema que precisava ser neutralizado. E este aqui é ainda pior, Dr. Henrique disse, mostrando outro documento. É uma lista de funcionários problemáticos que incluía você, Marina, e instruções detalhadas de como prejudicar a carreira de cada um. Marina começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio. Durante 2 anos achei que estava ficando paranoica, que talvez eu realmente fosse incompetente. Marina, você era uma ameaça ao esquema deles porque era competente demais, Eduardo disse, segurando a mão dela. Eles precisavam te silenciar porque você conhecia a verdade. Dr. Henrique continuou apresentando evidências. Temos também comprovantes de que a Petrotec financiou campanhas políticas em troca de aprovações aceleradas de projetos. E descobrimos que o projeto da Mata Atlântica que você denunciou causou contaminação do solo exatamente como você previu. A contaminação aconteceu? Marina perguntou horrorizada. 3 meses após o início das operações. Mais de 500 famílias tiveram que ser realocadas porque a água dos poços ficou imprópria para consumo. Marina cobriu o rosto com as mãos. Eu sabia que isso ia acontecer. Era exatamente o que meu relatório previa. Eduardo se levantou e começou a andar pela sala. Henrique, o que fazemos agora? Primeiro, entregamos tudo para o Ministério Público Federal. Segundo, Marina presta depoimento formal como testemunha principal. Terceiro, processamos a empresa por danos morais e materiais. E a proteção da Marina? Eles já a ameaçaram uma vez. Já providenciei. Marina e Isabela terão escolta policial discreta até o final do processo. Naquela tarde, enquanto organizavam os documentos para entrega ao MPF, Marina recebeu outra ligação da Petrotec. Desta vez era Roberto Tavares pessoalmente. Marina, soube que você está espalhando mentiras sobre nossa empresa. Não são mentiras, Sr. Tavares. São fatos documentados. Marina, você não sabe com quem está mexendo. Posso tornar sua vida um inferno. Eduardo, que estava ao lado dela, fez sinal para que ela colocasse no viva voz. Sr. Tavares, aqui é Eduardo Santana. Esta conversa está sendo gravada com autorização judicial. Houve um silêncio do outro lado da linha. Sr. Santana, sugiro que se afaste dessa situação. Não queremos prejuízos para sua empresa também. É uma ameaça, Sr. Tavares. É um conselho amigável. Eduardo sorriu. Obrigado pelo conselho. Agora deixe-me dar um conselho para o senhor. Procure um bom advogado criminal. Vai precisar.
A ligação foi encerrada abruptamente. 2 dias depois, a operação da Polícia Federal na sede da Petrotec foi transmitida ao vivo pela televisão. Marina e Isabela assistiam do apartamento delas, abraçadas no sofá, vendo policiais saírem do prédio carregando caixas de documentos. "Mamãe, são os homens maus que fizeram mal para você?" Isabela perguntou. "São, meu amor, mas agora eles vão ter que responder pela justiça." Na tela, Roberto Tavares aparecia sendo conduzido algemado para uma viatura policial. Marina sentiu uma mistura de satisfação e tristeza. Satisfação pela justiça, tristeza pelo tempo perdido. O telefone tocou. Era Eduardo. "Marina, você está vendo?" "Estou. Não consigo acreditar que isso está realmente acontecendo." "Acredita. E tem mais. O juiz aceitou nosso pedido de indenização. A Petrotec vai ter que pagar pelos danos que causaram à sua carreira." Marina começou a chorar novamente. "Eduardo, não sei como te agradecer. Não precisa me agradecer. Você fez a coisa certa desde o início. Eu só ajudei a justiça a chegar até você." Nas semanas seguintes, a história de Marina virou notícia nacional. Jornais, revistas e programas de televisão queriam entrevistar a engenheira corajosa que denunciou um esquema bilionário de crimes ambientais. Mas a mudança mais importante na vida de Marina não foi a fama ou o dinheiro da indenização. Foi a forma como Eduardo a olhava agora. Não mais como uma funcionária que ele havia salvado, mas como uma parceira que ele admirava profundamente. "Marina", Eduardo disse durante um jantar no final de um dia particularmente intenso de entrevistas. "Posso fazer uma confissão?" "Claro. Eu me apaixonei por você." Marina quase derrubou o copo de vinho. "Eduardo, sei que é complicado. Sei que somos sócios. Sei que você passou por muito trauma. Não estou pedindo nada agora. Só queria que soubesse." Marina ficou em silêncio por um longo momento, processando a declaração. Durante as últimas semanas, ela também tinha desenvolvido sentimentos por Eduardo, mas tinha medo de se entregar novamente. "Eduardo, eu também tenho sentimentos por você, mas tenho medo." "Medo de quê?" "De que isso estrague nossa sociedade. De que Isabela se machuque se não der certo. De confiar novamente em alguém que tem poder sobre minha vida." Eduardo se inclinou para a frente. "Marina, eu nunca usaria nossa sociedade para te pressionar romanticamente. E quanto a Isabela, ela já se tornou importante para mim independentemente do que aconteça entre nós. E se eu disser que preciso de tempo? Então eu espero. Não importa quanto tempo precise." Marina sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. "Eduardo, você é um homem muito especial. Você que me fez querer ser especial." Naquela noite, quando Marina chegou em casa, encontrou Isabela fazendo lição de casa na mesa da cozinha. "Mamãe, posso fazer uma pergunta?" "Claro, meu amor. Você gosta do Eduardo?" Marina se surpreendeu com a perspicácia da filha. "Por que pergunta isso?" "Porque vocês se olham diferente agora. E porque ele olha para você do mesmo jeito que o pai da Júlia olha para a mãe dela." Marina se sentou ao lado da filha. "E o que você acha disso?" "Acho que você merece ser feliz, mamãe. E o Eduardo é legal comigo. Não como os outros namorados que você teve." "Isabela, eu nunca tive outros namorados." "Eu sei. Mas se tivesse, eles não seriam legais como o Eduardo." Marina riu, emocionada com a maturidade da filha. "Isabela, se eu decidir namorar o Eduardo, você ficaria bem?" "Ficaria. Mas só se ele prometer que vai cuidar bem de você." "E se ele prometer? Aí eu deixo ele ser meu padrasto." Marina abraçou Isabela, sentindo uma paz que não sentia há anos. Sua filha estava bem. Sua carreira estava reconstruída. A justiça havia sido feita. E talvez, só talvez, ela pudesse permitir que o amor entrasse novamente em sua vida. No dia seguinte, Marina chegou ao trabalho com uma decisão tomada. Encontrou Eduardo no escritório dele, analisando relatórios financeiros da empresa. "Eduardo, pensei no que conversamos ontem." Ele levantou os olhos, expectante. "Quero tentar. Devagar, no nosso tempo, mas quero tentar." Eduardo sorriu de uma forma que iluminou o rosto inteiro. "Sério?" "Sério, mas com algumas condições." "Quais?" "Primeira, se não der certo romanticamente, nossa sociedade continua. Segunda, Isabela sempre vem em primeiro lugar para mim.
Terceira, quero conhecer sua família e quero que você conheça a minha história completa. Eduardo se levantou e se aproximou dela. Marina, aceito todas as condições e tenho uma proposta. Qual? Que tal jantarmos em casa hoje? Eu cozinho para você e Isabela. Marina sorriu. Eduardo Santana, você sabe cozinhar? Vou aprender até às 7 da noite. Eles riram juntos e Marina sentiu que estava tomando a decisão certa. Eduardo tinha provado ser alguém em quem ela podia confiar. Alguém que lutava ao lado dela, não contra ela. E talvez depois de tanto tempo cuidando sozinha de todos os problemas, fosse hora de permitir que alguém cuidasse dela também. 6 meses depois, Marina estava na frente do espelho do quarto, ajustando o vestido azul que Eduardo tinha dado de presente no mês anterior. Era o dia da cerimônia de premiação da Associação Brasileira de Engenharia Ambiental, onde ela receberia o título de Engenheira do Ano por sua coragem em denunciar crimes ambientais. Mamãe, você está linda, Isabela disse da porta do quarto, usando um vestido rosa que combinava perfeitamente com o dela. Obrigada, meu amor. Você também está princesa. O Eduardo já chegou? Marina olhou pela janela e viu o carro dele estacionando na frente do apartamento novo que ela tinha comprado com o dinheiro da indenização. Era um lugar modesto, mas confortável, com 2 quartos e uma varanda pequena onde ela cultivava plantas. Chegou agora. Vamos? Quando desceram, Eduardo estava esperando na porta do carro, vestindo um terno azul escuro que realçava os olhos dele. Nos últimos meses, ele tinha se tornado uma presença constante e carinhosa na vida das duas. Minhas 2 mulheres mais bonitas do mundo, Eduardo disse, beijando a testa de Marina e depois a de Isabela. Eduardo, não exagera, Marina riu, mas estava radiante. Durante o trajeto até o hotel onde seria a cerimônia, Isabela tagarelava sobre a escola, sobre os novos amigos que tinha feito, sobre o projeto de ciências que estava desenvolvendo com a ajuda de Marina e Eduardo. Mamãe, depois da premiação, o Eduardo vai morar com a gente? Isabela perguntou de repente. Marina e Eduardo trocaram olhares no retrovisor. Era uma conversa que eles vinham adiando há semanas. Isabela, o Eduardo tem a casa dele. Você sabe disso. Marina respondeu diplomaticamente. Eu sei, mas ele praticamente mora com a gente mesmo. Está sempre lá em casa, ajuda com minha lição, cozinha para nós no fim de semana. Eduardo estacionou o carro no hotel e se virou para as 2. Isabela, o que você acha da ideia de morarmos juntos? Acho ótima. Aí eu posso ter um pai de verdade. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Isa, o Eduardo não é seu pai biológico. Mamãe, pai não é quem fez. Pai é quem cuida, quem fica, quem ama a gente. E o Eduardo faz tudo isso. Eduardo teve que limpar a garganta para conseguir falar. Isabela, seria uma honra ser seu pai, se sua mãe concordar. Marina olhou para os 2 e sentiu o coração transbordar de felicidade. Concordo. A cerimônia foi emocionante. Marina subiu ao palco para receber o prêmio no meio de aplausos calorosos de centenas de engenheiros e ambientalistas. Quando chegou ao microfone, ela procurou Eduardo e Isabela na plateia e sorriu. Há 1 ano eu estava varrendo ruas, Marina começou, e um silêncio respeitoso se fez no auditório. Não porque não tivesse qualificação, mas porque havia perdido a esperança de que fazer a coisa certa valesse a pena. Ela pausou, vendo lágrimas nos olhos de várias pessoas na plateia. Este prêmio não é só meu. É de todos os profissionais que foram punidos por ter ética, de todos que perderam empregos por não aceitar corrupção, de todos que acreditam que nossa profissão existe para proteger o planeta, não para destruí-lo. Os aplausos foram ensurdecedores. Marina viu Eduardo se levantar, depois Isabela, depois a plateia inteira em pé aplaudindo. Mas, principalmente, este prêmio é para minha filha Isabela, que me ensinou que coragem é continuar tentando mesmo quando tudo parece perdido. E para Eduardo Santana, que me mostrou que ainda existem empresários que valorizam a integridade acima do lucro. Depois da cerimônia, no jantar de comemoração, Marina foi abordada por dezenas de pessoas. Universidades oferecendo vagas para mestrado, empresas querendo consultoria, ONGs propondo parcerias. Marina, disse Dr. Roberto Silva, reitor de uma universidade federal,
Gostaríamos de oferecer uma cátedra de ética ambiental para você. Salário integral, pesquisa financiada, liberdade acadêmica total. É muito tentador, Dr. Roberto, mas tenho uma empresa para tocar com meu sócio. Eduardo, que estava ao lado dela, segurou sua mão. Marina, se você quiser aceitar, eu apoio completamente. Não quero. Gosto do que estamos construindo juntos. E era verdade. Nos últimos meses, a TechVision tinha se tornado referência em tecnologia sustentável. Eles desenvolveram um aplicativo que ajudava empresas a monitorar emissões de carbono em tempo real. Criaram um sistema de IA para otimizar o uso de recursos naturais e abriram uma divisão de consultoria ambiental que já tinha clientes em 5 estados. Marina, Eduardo disse quando chegaram em casa e colocaram Isabela para dormir. Preciso te falar uma coisa. O que foi? Hoje, vendo você no palco, recebendo aquele prêmio, me dei conta de uma coisa. Qual? Você não precisa mais de mim. Conseguiu reconstruir sua carreira, tem reconhecimento profissional, independência financeira, pode escolher qualquer caminho que quiser. Marina franziu a testa preocupada. Eduardo, você está querendo se afastar? Não. Pelo contrário. Estou querendo ter certeza de que você está comigo porque quer, não porque precisa. Marina se aproximou dele e segurou seu rosto com as 2 mãos. Eduardo Santana, eu estou com você porque te amo, porque você me fez lembrar que existem homens bons no mundo, porque você não só me aceitou como eu era, mas lutou ao meu lado. Eduardo sorriu e a beijou suavemente. Eu também te amo, Marina. Você e Isabela são a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então pare de tentar me convencer a te deixar. Eles riram e Eduardo a abraçou forte. Marina, casa comigo? Marina se afastou surpresa. O quê? Eduardo se ajoelhou ali mesmo na sala, tirando uma pequena caixa do bolso. Marina Silva, você quer casar comigo? Marina olhou para o anel simples, mas lindo, depois para o homem que tinha mudado sua vida completamente. Eduardo, e a Isabela? Já conversei com ela. Foi ideia dela, na verdade. Disse que estava na hora da gente oficializar a família. Marina começou a chorar e a rir ao mesmo tempo. Claro que aceito, seu bobo. Eduardo colocou o anel no dedo dela e a beijou novamente. Do corredor, eles ouviram a voz de Isabela. Finalmente, eu não aguentava mais fingir que estava dormindo. Eles correram para o quarto dela e encontraram a menina sentada na cama, sorrindo de orelha a orelha. Isabela Silva, você estava fingindo que dormia? Marina perguntou, fingindo estar brava. Estava. Precisava ter certeza de que o Eduardo ia pedir direito, com anel e tudo. Eduardo se sentou na beirada da cama. E aprovada, senhorita Isabela. Aprovadíssima. Mas agora eu quero mudar meu nome. Como assim? Marina perguntou. Quero me chamar Isabela Santana, para ficar igual ao Eduardo. Eduardo teve que se controlar para não chorar. Isabela, seria a maior honra da minha vida se você quisesse usar meu sobrenome. Então está decidido. Agora somos uma família de verdade. Os meses seguintes foram uma correria de preparativos para o casamento, expansão da empresa e adaptação à nova vida em família. Eduardo vendeu a mansão e comprou uma casa menor, mais aconchegante, com quintal para Isabela brincar e espaço para Marina cultivar suas plantas. A TechVision estava crescendo exponencialmente. O aplicativo de monitoramento ambiental já tinha mais de 100 mil usuários e empresas multinacionais estavam interessadas em parcerias. Marina havia se tornado uma palestrante requisitada, falando sobre ética empresarial e sustentabilidade em eventos pelo país. Eduardo, Marina disse uma noite enquanto organizavam os últimos detalhes do casamento. Às vezes não consigo acreditar que isso tudo é real. Por quê? Há 2 anos eu achava que minha vida tinha acabado, que nunca mais seria respeitada profissionalmente, que nunca mais encontraria alguém que me amasse de verdade. Eduardo parou de escrever convites e olhou para ela. E agora? Agora sei que às vezes a vida precisa desmoronar completamente para que a gente possa reconstruir algo melhor. Você não acha que merecemos tudo isso? Marina sorriu. Merecer é uma palavra difícil. Acho que trabalhamos para isso. Você mudou completamente sua forma de fazer negócios, se tornou um empresário consciente. Eu nunca desisti dos meus princípios,
mesmo quando custou caro. E Isabela? Isabela é nossa recompensa por não termos desistido um do outro. No dia do casamento, 3 meses depois, Marina acordou ansiosa, mas feliz. Era uma cerimônia simples, no jardim da casa nova, apenas com família próxima e amigos queridos. Isabela foi a primeira a entrar, espalhando pétalas de rosa pelo caminho. Estava radiante no vestido rosa claro que ela mesma havia escolhido. Quando Marina apareceu, de vestido branco simples, mas elegante, Eduardo sentiu as pernas tremerem. Aceita Eduardo Santana como esposo, para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a vida os separe? O celebrante perguntou. Aceito, Marina respondeu, olhando nos olhos de Eduardo com todo o amor que sentia. Aceita Marina Silva como esposa, para amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a vida os separe? Aceito, Eduardo disse, voz embargada de emoção. Quando se beijaram, selando a união, Isabela gritou, viva! E todos os convidados aplaudiram emocionados. Na festa, Dr. Henrique Moura, que havia se tornado amigo da família, fez um brindis que emocionou a todos. Marina e Eduardo, vocês provaram que quando pessoas boas se encontram e decidem lutar juntas por algo maior que elas mesmas, não existe limite para o bem que podem fazer no mundo. Naquela noite, quando a festa acabou e Isabela finalmente dormiu, depois de muito relutar em ir para a cama, Marina e Eduardo ficaram na varanda da casa, olhando as estrelas. Senhora Santana, Eduardo disse, brincando com o novo nome dela. Senhor Santana, Marina respondeu, rindo. Não consigo acreditar que há 1 ano você estava varrendo rua e eu estava observando você do quintal. E agora estamos aqui, casados, com uma empresa próspera, com uma filha linda. Eduardo a abraçou. Marina, prometo que vou cuidar de você e da Isabela pelo resto da minha vida. Eu prometo que vou continuar te lembrando de fazer sempre a coisa certa, mesmo quando for difícil. Fechado, sócia. Fechado, marido. Eles ficaram abraçados sob as estrelas, sabendo que tinham construído algo especial juntos. Uma família baseada no amor e respeito mútuo. Uma empresa baseada em princípios éticos. E uma vida baseada na certeza de que vale a pena lutar pelo que é certo. E Isabela, dormindo no quarto ao lado, sonhava com o futuro brilhante que sabia que a esperava, graças ao amor e à coragem dos 2 adultos que haviam escolhido construir uma família baseada na verdade e na integridade. 2 anos depois do casamento, Marina estava no Aeroporto Internacional de São Paulo, carregando uma mala pequena e um sorriso confiante. Era sua primeira viagem internacional como palestrante, convidada para o Congresso Mundial de Sustentabilidade em Genebra. Eduardo e Isabela, agora com 11 anos, estavam ali para se despedir. Mamãe, você vai falar para pessoas do mundo inteiro, Isabela disse, claramente orgulhosa. Vou sim, meu amor. E vou contar a história da nossa família para mostrar que sempre vale a pena fazer a coisa certa. Eduardo abraçou Marina forte. 5 dias longe de você vão ser eternos. Para mim também. Mas é importante mostrar que o modelo que criamos pode ser replicado em outros países. E era verdade. A TechVision havia se tornado uma referência internacional em tecnologia sustentável. O aplicativo deles estava sendo usado em 15 países e universidades americanas e europeias estudavam seus métodos como casos de sucesso. Marina, Eduardo disse, quando você voltar temos que conversar sobre aquela proposta da ONU. Ainda estou pensando nisso. A proposta era para Marina liderar um programa global de proteção a denunciantes de crimes ambientais. Era uma oportunidade única, mas significaria mudanças grandes na vida da família. No avião, Marina aproveitou as horas de voo para revisar a apresentação que faria no Congresso. Mas seus pensamentos continuavam voltando para os últimos 3 anos e como suas vidas tinham mudado completamente. A TechVision agora empregava mais de 200 pessoas, todas contratadas, seguindo critérios rigorosos de competência e integridade. Eles haviam criado um programa de segunda chance para profissionais que tinham sido prejudicados por questões éticas, oferecendo não apenas empregos, mas apoio psicológico e jurídico. É incrível como a vida muda quando a gente para de ter medo de fazer o que é certo, Marina pensou, olhando pelas nuvens. Em Genebra, a recepção foi calorosa.
Marina foi apresentada como a engenheira brasileira que sacrificou a carreira para salvar o meio ambiente e inspirou uma revolução na forma como empresas lidam com questões éticas. Sua palestra foi para uma plateia de 1.000 pessoas de 50 países diferentes. Quando subiu ao palco, Marina se lembrou do dia em que estava varrendo rua e Eduardo a observava do quintal da mansão. 3 anos atrás, Marina começou. Eu era uma gari em São Paulo. Não porque não tivesse qualificação, mas porque havia denunciado crimes ambientais e sido punida por isso. Um murmúrio de interesse percorreu a plateia. Hoje estou aqui não para contar uma história de vítima, mas para provar que é possível transformar injustiça em propósito, dor em motivação e derrota aparente em vitória real. Durante 40 minutos, Marina contou sua história, a de Eduardo e principalmente a de Isabela. Uma criança que aprendeu que princípios não são negociáveis, mesmo quando custam caro. O programa que desenvolvemos no Brasil já protegeu mais de 300 profissionais que denunciaram irregularidades. Criamos empregos não apenas para especialistas, mas para pessoas íntegras. E descobrimos que empresas éticas são também as mais lucrativas a longo prazo. Os aplausos foram prolongados e emocionados. Depois da apresentação, Marina foi cercada por representantes de governos, ONGs e empresas querendo implementar modelos similares em seus países. Doutora Santana, disse uma mulher loira de uns 40 anos, sou Sarah Mitchell, da Agência Ambiental Europeia. Queremos financiar a expansão do seu programa para 10 países europeus. É uma proposta interessante, Sarah, mas teria que ser adaptado para as realidades locais. Claro. Você estaria disposta a coordenar essa expansão? Marina hesitou. Era uma oportunidade incrível, mas significaria tempo longe da família. Posso pensar na proposta? Claro. Mas Marina, o que vocês criaram não pode ficar restrito ao Brasil. O mundo precisa disso. Naquela noite, Marina ligou para Eduardo e Isabela do hotel. Como foi a palestra, mamãe? Isabela perguntou empolgada. Muito bem, meu amor. As pessoas ficaram muito interessadas na nossa história. E o que elas querem fazer? Querem criar programas parecidos com o nosso em outros países. Eduardo entrou na conversa. Marina, isso é fantástico. Você vai aceitar? Ainda não sei. Significaria viajar muito. Ficar longe de vocês. Mamãe, Isabela disse com a seriedade que às vezes demonstrava apesar da idade. Você sempre me ensinou que quando a gente pode ajudar outras pessoas, a gente deve ajudar. Eu sei, Isa. Mas também ensinei que família vem em primeiro lugar. Mas nós podemos viajar com você às vezes. E você pode trabalhar de casa quando não precisar viajar. O importante é que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que você teve. Eduardo sorriu do outro lado da linha. Marina, nossa filha está certa. E eu posso tocar a empresa daqui enquanto você muda o mundo. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Vocês são incríveis. Nós aprendemos com você, Eduardo disse. Vai lá e faz a diferença, amor. Quando Marina voltou ao Brasil, sua decisão estava tomada. Aceitaria coordenar a expansão internacional, mas com condições. Eduardo seria co-coordenador do programa, Isabela poderia viajar nas férias escolares e a base operacional continuaria sendo São Paulo. 6 meses depois, Marina estava novamente viajando, desta vez para Londres, onde inauguraria o primeiro centro europeu de proteção a denunciantes. Eduardo e Isabela a acompanharam, transformando a viagem em uma espécie de lua de mel familiar. Mamãe, olha quantas pessoas vieram, Isabela disse, observando a multidão no auditório da universidade onde seria a apresentação. Todas elas querem aprender como proteger pessoas corajosas como você foi, Eduardo disse, beijando a testa de Marina. A cerimônia de inauguração foi emocionante. Marina falou para uma plateia que incluía ministros, empresários, ativistas e estudantes. Mas o momento mais especial foi quando chamou Eduardo e Isabela ao palco. Quero apresentar para vocês minha família, Marina disse. Eduardo Santana, que me ensinou que existem empresários íntegros, e Isabela Santana, que me ensinou que coragem não tem idade. Isabela pegou o microfone, surpreendendo a todos. Quero dizer uma coisa para as pessoas que estão aqui. Marina sorriu, sabendo que a filha tinha algo importante a dizer. Se vocês conhecem alguém que foi prejudicado por fazer a coisa certa,
Não deixem essa pessoa desistir. Porque às vezes, a pessoa mais importante do mundo está escondida em um trabalho que ninguém valoriza. A plateia se levantou em pé, aplaudindo a sabedoria da menina de 11 anos. Depois da cerimônia, a família caminhou pelas ruas de Londres, aproveitando os últimos dias de viagem. Pararam em um parque onde Isabela podia brincar enquanto Marina e Eduardo conversavam. Eduardo, às vezes não consigo acreditar que chegamos até aqui. Por quê? Lembra daquele primeiro dia, quando você me viu examinando as folhas das árvores? Lembro. Você estava separando lixo reciclável como se fosse a coisa mais importante do mundo. Era importante, porque era meu trabalho, e eu sempre fiz qualquer trabalho com dignidade. Eduardo segurou a mão dela. E foi essa dignidade que me fez perceber que você era especial. Eduardo, posso fazer uma confissão? Sempre. Naquele primeiro dia, quando você se aproximou da cerca, eu pensei que você era só mais um ricaço querendo se sentir bem consigo mesmo, ajudando uma pobre coitada. Eduardo riu. E quando mudou de opinião? Quando você disse que queria que eu te avisasse se você estivesse fazendo alguma coisa errada. Nenhum patrão tinha me dito isso antes. E agora? Agora sei que você é a pessoa mais íntegra que conheço. E que nosso amor nasceu não de caridade, mas de admiração mútua. Isabela veio correndo até eles, interrompendo o momento romântico. Mamãe, papai, vocês sabem qual é meu sonho? Qual, meu amor? Marina perguntou. Quero estudar Direito Internacional para ajudar ainda mais pessoas. E quero que nossa família continue crescendo. Crescendo como? Eduardo perguntou intrigado. Adotando outras crianças que precisam de pais como vocês. Marina e Eduardo trocaram olhares surpresos e emocionados. Isabela, você gostaria de ter irmãos adotivos? Marina perguntou. Claro, a gente tem tanto amor para dar e tem tantas crianças precisando de família. Eduardo abraçou as duas. Sabe de uma coisa? Vocês sempre me surpreendem com a generosidade de vocês. Aprendemos isso uns com os outros, Marina disse. 1 ano depois da conversa em Londres, a família Santana realmente havia crescido. Além de Isabela, agora com 12 anos e fluente em 3 idiomas devido às viagens internacionais, eles haviam adotado 2 irmãos, Pedro, de 8 anos, e Ana, de 6, que tinham perdido os pais em um acidente e precisavam de uma família amorosa. O processo de adoção havia sido emocionalmente intenso, mas gratificante. Marina e Eduardo passaram meses frequentando o orfanato, conhecendo as crianças, participando de terapias familiares, preparando a casa e principalmente preparando Isabela para ser irmã mais velha. Eles são um pouco tímidos ainda, Isabela explicou para uma amiga da escola durante uma festa na casa deles. Mas papai disse que quando a gente perde pessoas importantes, demora para confiar de novo. Igual aconteceu com a mamãe. Marina observou a conversa da cozinha e sentiu o coração se aquecer. Isabela havia se tornado uma irmã protetora e paciente, ajudando Pedro e Ana a se adaptarem à nova vida. O Programa Internacional de Proteção a Denunciantes agora operava em 22 países e já havia protegido mais de 2.000 profissionais. Marina havia recebido prêmios de direitos humanos e sustentabilidade, mas o que mais a orgulhava eram as cartas que recebia de pessoas que haviam encontrado coragem para denunciar crimes depois de conhecer sua história. Marina, Eduardo disse numa manhã de domingo, enquanto a família tomava café da manhã no quintal da casa. Você leu a carta que chegou ontem? Qual carta? Eduardo pegou um envelope da mesa ao lado. De uma engenheira química do México. Ela denunciou uma fábrica que estava despejando resíduos tóxicos em um rio. Depois de ver sua palestra na internet, encontrou coragem para fazer a denúncia. Marina leu a carta em voz alta para as crianças. A engenheira contava como tinha perdido o emprego, mas como o Programa de Proteção do México, inspirado no modelo brasileiro, a havia ajudado a reconstruir a carreira. E, principalmente, como a contaminação do rio havia sido interrompida, salvando milhares de pessoas. Mamãe, Pedro disse, ainda um pouco tímido, mas cada vez mais à vontade. Você é famosa igual às pessoas da televisão? Não exatamente, meu amor. Sou conhecida por algumas pessoas que trabalham com o meio ambiente. Mas você é importante, Ana acrescentou. A professora da escola disse que você ajuda a salvar o planeta. Eduardo sorriu.
observando Marina corar com os elogios das crianças. Sua mãe é muito importante, sim. Mas sabe qual é a coisa mais importante que ela faz? Qual? Os três perguntaram em coro. Cuidar de vocês, porque vocês são o futuro do planeta. E se ela ensinar vocês a serem pessoas boas, vocês vão ensinar outras pessoas, e assim o mundo vai ficando melhor. Isabela, sempre a mais articulada, levantou o copo de suco como se fosse fazer um brinde. Para nossa família, que prova que o amor e a coragem podem mudar o mundo. Pedro e Ana, que ainda estavam se adaptando aos rituais familiares, sorriram e ergueram seus copos também. Para nossa família, Eduardo repetiu. Para nossa família, Marina disse, olhando para cada rosto ao redor da mesa. Depois do café da manhã, enquanto as crianças brincavam no quintal, Marina e Eduardo ficaram na varanda conversando sobre os planos para os próximos meses. Eduardo, chegou uma proposta interessante ontem, Marina disse, mostrando um e-mail no tablet. Que tipo de proposta? O governo da Alemanha quer que eu lidere uma comissão internacional sobre crimes ambientais. Seria um cargo na ONU, baseado em Nova York. Eduardo franziu a testa. E o que isso significaria para nós? Mudança para Nova York por pelo menos 3 anos. As crianças estudariam em escola internacional. Você poderia abrir um escritório da Tech Vision lá. Marina, é uma oportunidade incrível, mas é uma decisão que afeta toda a família. Eu sei. Por isso quero conversar com as crianças antes de responder. Naquela tarde, eles reuniram Pedro, Ana e Isabela na sala para uma conversa família. Marina explicou a proposta e perguntou o que cada um achava. Nova York, Isabela exclamou. Mamãe, é a cidade mais incrível do mundo. Mas a gente ia deixar nossos amigos aqui? Pedro perguntou preocupado. Podemos visitar sempre, Eduardo explicou. E vocês fariam novos amigos lá? Ana, que ainda era a mais quieta da família, perguntou. Mamãe, se a gente for para lá, você vai ajudar mais pessoas? Sim, meu amor. Bem mais pessoas. Então a gente tem que ir, Ana disse com convicção. Porque ajudar pessoas é importante. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas com a maturidade da menina de 6 anos. Mas vocês têm certeza? É uma mudança muito grande, Eduardo disse. Papai, Isabela disse com a sabedoria dos seus 12 anos. Nossa família não é definida pelo lugar onde a gente mora. É definida pelo amor que temos uns pelos outros. 3 meses depois, a família Santana estava no aeroporto de Guarulhos. Desta vez, não para uma viagem de trabalho, mas para uma mudança completa de vida. Tinham 4 malas grandes, 3 crianças ansiosas e 2 adultos nervosos, mas determinados. Pronto para a maior aventura das nossas vidas? Eduardo perguntou, segurando a mão de Marina. Pronto, ela respondeu. Mas confesso que estou nervosa. Normal. Estamos deixando tudo o que conhecemos para recomeçar em outro país. Não estamos deixando tudo, Marina corrigiu. Estamos levando o mais importante, nossa família. No avião, enquanto as crianças dormiam durante o voo noturno, Marina e Eduardo conversaram sobre o futuro. Eduardo, você se arrepende de alguma coisa? Marina perguntou. Como assim? Sua vida era mais simples antes de me conhecer. Você tinha sua empresa, sua rotina, nenhuma complicação. Eduardo segurou a mão dela mais forte. Marina, minha vida era vazia antes de conhecer você. Eu tinha dinheiro, sucesso, mas não tinha propósito. Não tinha amor verdadeiro. E agora? Agora tenho uma esposa que admiro mais a cada dia. 3 filhos que me enchem de orgulho. E a certeza de que estou usando minha vida para algo que realmente importa. Marina encostou a cabeça no ombro dele. Às vezes fico pensando naquele primeiro dia, quando você estava no quintal observando eu trabalhar. E o que você pensa? Que se alguém me dissesse que aquele encontro mudaria minha vida completa, eu não acreditaria. Acredita agora? Acredito que o destino existe. E que pessoas boas encontram pessoas boas quando é a hora certa. Marina? Sim? Obrigado por ter mudado minha vida. Obrigada a você por ter mudado a minha. Quando o avião pousou em Nova York na manhã seguinte, Isabela foi a primeira a despertar, olhando pela janela com os olhos brilhando. Mamãe, papai, acordem. Chegamos. Pedro e Ana despertaram também, empolgados com a vista da cidade através das janelas do avião. É muito grande, Pedro disse impressionado. E tem prédios altíssimos.
Ana acrescentou. Eduardo olhou para Marina e sorriu. Pronta para começar a mudar o mundo em escala global? Pronta, Marina respondeu. Especialmente porque não estou sozinha. E enquanto a família Santana desembarcava em Nova York para começar uma nova fase das suas vidas, Marina se lembrou mais uma vez daquele primeiro dia quando Eduardo a observava do quintal. Nunca poderia imaginar que um simples encontro entre um empresário curioso e uma gari determinada se transformaria em uma história de amor que atravessaria fronteiras e inspiraria mudanças em escala mundial. Mas talvez essa seja a verdadeira magia da vida. Quando pessoas íntegras se encontram e decidem lutar juntas por algo maior que elas mesmas, não existe limite geográfico ou cultural para o bem que podem fazer no mundo. E a família Santana, construída sobre os alicerces da integridade, do amor incondicional e da determinação de fazer a diferença, sabia que suas vidas tinham se tornado a prova viva de que vale a pena acreditar na bondade humana, independentemente de onde essa jornada os levasse. Pero no puedo hacer la verdad. Bueno. Oye, si eso es el ticket dorado. Si encuentras un ticket, puedes meter a un amigo, supongo que amigo streamer. Porque la idea es que hagan contenido del coso, entonces... Yo creo que ideal es un amigo. Oigan, tengo configurada... un momento. Ah, ok. La categoría. Se está riendo una cabrona al lado mío. Quería ver si estaba el Minecraft. Hoy día va a ser un día bastante más chill porque... como el primer día, tanto construyendo, todo haciendo sus cosas, sus bases. No sé cómo vamos a hacer la casa, sí. Me gustaría que fuera una casa grande para poder decorarla harto, porque a mí lo que más me gusta de Minecraft es decorar. Me encanta decorar. Decoro como la ñoña, sí, pero me encanta decorar. Entonces... ahí vamos viendo lo que procede. ¿Saben qué? Les puedo confesar algo, no almorcé, estoy muriendo de hambre. Mimic. ¿Cómo que Mimic? ¿Cómo que tu cuerpo? Ay, tengo una abeja acá. No la voy a tocar. No, a mí me encanta decorar. Ya voy a hacer esto. Un poco la base, yo creo. Y... exactamente del jugador, esa es la parte. ¿Cómo que Mimic? Luna, ¿qué? ¿Por qué Mimic? Qué miedo. ¿Por qué la mata tanto Mimic? ¿Quién es Mimic? Ya vamos a hacer un tipo de por mientras. Como marcar el territorio un poco. Porque quiero minar. Entonces, pero antes de minar me gustaría como marcar así como, esto es mío. Ya. Miren, yo veo, tengo una visión, que la entrada sea aquí. Uy, pero este rosado, mamita, era la casa más chillona del mundo. Bueno, no importa. Después lo vamos a arreglar, supongo. Es la cuenta del cerro que cerrar la casa. ¿Cómo?
Y aquí quiero agregar esto para meterme a la cueva cuando se me cante la polla. Entonces, no sé qué tan grande quiero la casa, porque igual quiero tener espacio para, aparte de decorar, para semillas o cosas así. Miren, esta va a ser la entrada, ya está decidido. Esta va a ser la entrada. Uy, se me acabó. La entrada, dije. Y más o menos esto va a ser el primer piso. ¿Lo visualizan? Porque aquí, ya, ok, yo sí lo veo. Aquí entramos. Aquí está como el recibidor. Aquí está cerrado porque está la mina, pero está la escalera para el segundo piso. Y aquí yo creo que va a faltar, pero no importa. Vamos a lo que vamos, que es ir a... permisión. Mi hierro, o sea, mi carbón. Ahí listo. Vamos a... minar primero. ¿Por qué están todos consiguiendo cosas? Pero vamos a ir a buscar las cosas a la herrería, porque sí. También por mientras. ¿Qué es eso? Acá hay algo. ¡Ay, hamster, chica! Ya, vamos a leer por mientras. ¿Cómo domesticar un hámster, ok? ¿Dónde tenemos el libro? Mientras se hace eso. Acá. No, así. Busca arbustos de salvaje de pepino en cualquier zona calurosa, llanura, sabana, puede que también en el borde de la jungla. Ajá. Mhm. Mhm. Mm. Mhm. Miren acá, Vivian. Hola. Hola. ¿Dónde estás? No te veo. Ahí estás. Hola, hola. Oli. ¿Y esta casita? Provisional era para marcar territorio. Me gusta, me gusta. ¿Has visto por algún lado pepinos? Ay, yo también quiero buscar. No he encontrado. Sí, no. Bueno, Bueno. seguiré buscando. Si encuentro, te vendré a decir. Ok, igualmente. Adiós, adiós. Coño. Sigamos buscando pepino. Pepino, pepino. Vamos las pepino. mismas. Si tu hamster se peleó con, bueno, básicamente cualquier cosa, dale semillas o cultivos siempre para hablar el drama. Mezcla comida para hamster. ¡Qué lindo! Queremos un puchamón, entonces tenemos que buscar. Y para buscarlo necesitamos estar chetados. Pero primero voy a... No a la deforestación. ¡Qué bonito! Cabrona, me caen como la ñoña. Au. Ahora sí voy a tener... Para buscarme un Hatsune Mai. Voy a ir a... Oye, ¿por qué hay tantas cosas en el mar?
Increíble. ¿Puedo llegar al spawn en agua? Agarré un coco. ¿Mm?